Olá, pessoal. Eu sou a professora Jossana Ferreira, né, e vou mostrar para vocês nesse vídeo como simular os circuitos usando um simulador online, que é o Faustad, tá? Então, primeiro a gente vai digitar aqui, né, qualquer navegador, tá? Então, vou digitar faustad.com/circuit, tá? Vou clicar aqui para a gente entrar. Então, vocês vão se deparar com essa tela. Eu gosto sempre de começar fazendo duas coisas. A primeira é rolando aqui para baixo e botar a versão de tela cheia, tá? Facilita a nossa visualização. E uma outra coisa, ele sempre coloca esse circuito demonstrativo. Então, para zerar a tela, né? Começar com a tela limpa, eu venho aqui em Circuits, tá? Na última opção, ó, Blank Circuit, né? Então, vou lá e zero tudo, tá? O padrão também é uma tela preta, né? Mas eu posso vir aqui, né, e escolher um fundo branco, tá? Mas eu prefiro preto, que eu acho que contrasta melhor com as cores que ele coloca os desenhos, mas é a opção de cada um. O Faustad tem muitas coisas, né, que a gente pode usar, né? Mas eu vou mostrar só o básico para a gente começar, né? Para vocês terem uma noção inicial, né? Para começar a simular os circuitos. E é importante que vocês aprendam a simular os circuitos, ou tomem essa iniciativa, porque às vezes você está fazendo um exercício, ou você tem só a resposta final, ou não tem resposta, mas você quer saber se acertou algum passo intermediário, alguma corrente que não seja a resposta final. E você visualizando através da simulação, você tem uma noção melhor, né, de qual é o comportamento do seu circuito. Então, é bem interessante que, quando a gente estuda análise de circuitos, né, ter sempre à mão um simulador. Eu estou mostrando aqui o Faustad para vocês porque ele é online, é simples de mexer, mas quem tiver acesso a qualquer um outro simulador, né, fique à vontade, porque o importante é que vocês simulem, né? Não importa qual a ferramenta, tá? Então, vamos lá. Aqui, basicamente, a gente vai usar tudo nessa aba aqui, Draw, tá? Que é onde tem as figuras que a gente vai usar. Então, quando eu venho aqui, ó, a primeira é um fio só, onde eu vou fazer as conexões, aí resistor, elementos passivos, aqui onde a gente vai botar capacitor e indutor, quando for o caso, né? Aqui as fontes e as entradas, então, daqui a gente vai usar o terra, que é a referência, a fonte de tensão de 2 terminais e a fonte de corrente, tá? Por enquanto, essas são as fontes que nós vamos usar. As saídas e labels, né? As saídas é tudo que eu quero, tipo, ler do circuito, né? Ou seja, aqui, por enquanto, a gente vai usar o voltímetro para a gente ler tensão, tá? E amperímetro, né? Que é o AM de ampere meter, né? Ou seja, a amperímetro, que a gente vai medir a corrente, tá? Aí aqui, o que a gente ainda vai precisar também, onde tem aqui Active Building Blocks, estão vendo? A gente vai usar as fontes dependentes, né? Então, aqui, ó, eu tenho as 4 possibilidades, tá? Fonte de tensão, controlada por tensão, fonte de corrente, controlada por tensão, fonte de tensão controlada por corrente e fonte de corrente controlada por corrente. Então, aqui a gente já tem as 4 possibilidades, certo? Então, vamos começar aqui. Vou botar primeiro os resistores, que é o mais simples. Ou eu clico aqui e ele vai mudar o cursor para resistor, ou eu posso usar a tecla de atalho, que no caso para o resistor é o R minúsculo. Então, quando eu clico aqui, ele já muda o cursor. Eu clico, aí eu estou clicando e segurei, aí arrasto, tá? Aí solto, ele fica. Enquanto eu não mudar o cursor, ele fica desenhando o resistor, tá? Vou voltar aqui para apagar. Se eu apertar o ESC, vou apertar agora, ele muda para a seta de novo e eu consigo selecionar os elementos. Se eu quiser dar um valor aqui para esse resistor, eu dou um duplo clique, né? Mudo aqui, por exemplo, 10 ohms, tá? Ok, então ele mudou para 10 ohms, certo? Então, vou botar aqui esse resistor. Eu vou pôr 2 resistores, eu vou pôr um outro. Vou apertar o R, mudei o cursor para resistor, venho para cá, vou botar aqui embaixo, né? Um ESC para mudar o cursor e vou botar esse aqui como sendo 50 ohms, tá? Pronto, então vamos desenhar a fonte. Para botar uma fonte, se for de tensão, eu venho aqui, inputs, né? E venho aqui, fonte de tensão de 2 terminais. Ou então, a letra minúscula V, tá? O lado que eu começo a arrastar é onde vai ser o menos da minha fonte. Eu vou arrastar aqui de baixo para cima. Então, eu vou começar do menos até o mais. Ficou meio torto aqui. Vou apertar o ESC, mudei para cursor. Vou só ajeitar aqui para deixar bonitinho.
Pronto. Aí, se eu quiser fechar aqui essa malha, eu venho ou aqui e aperto em Wire, que é fio, ou então clico W, que é a minha tecla de atalho para a conexão, tá? Então, vou fazer essa conexão aqui. E vou colocar um terra aqui, que vai ser minha referência, né? Mas antes disso, vou só mudar o valor dessa fonte. Vou botar 10 volts. Pronto. Aí, se eu quiser botar um terra, né? Se eu quiser, por exemplo, comparar com análise nodal, né? E, além do mais, é interessante que você sempre coloque um terra, né? Depois eu vou mostrar esse cursor aqui. Então, ele funciona baseado num terra. Então, é interessante que vocês usem sempre uma referência. Então, Draw, a Inputs and Sources, né? Venho aqui em Ground, que é o terra, ou então a tecla de atalho G minúsculo, tá? Aí, vou desenhar aqui, ó, o terra. Aí, para conectar, né? Eu fiz de propósito aqui, só para mostrar para vocês. Vou apertar o ESC, mudar para cursor. Aliás, vou apertar o W, mudar para fio. Aí, olha só, se eu quiser conectar elementos, né? Eu venho aqui. E se eu quiser conectar aqui, olha o que aconteceu. Tá vendo que vocês percebem que ficou um ponto vermelho aqui? Isso quer dizer que tem uma conexão ruim. Isso aqui quer dizer que ele não está conectado. Isso não é só para o terra que vale, não. Se eu botasse outro resistor aqui e fosse conectar nesse nó, por exemplo, eu tinha de prestar atenção nessa conexão. Por que ele faz isso? Né? Porque, na verdade, quando eu tenho os elementos, na junção ele aparece um ponto branco, tipo esse ponto aqui que está aparecendo no terra, tá vendo? Eu vou apertar o W, aí sim, ó, eu venho para cá, aí ó, os pontos brancos aparecem, percebem? Ó, eu tenho de botar justamente em cima desse ponto branco. Aí, ok, a conexão ficou boa, tá vendo? Ficou branquinha e não apareceu mais a mensagem de erro. Então, sempre que der algum problema, veja primeiro se tem alguma bolinha vermelha aqui para você fazer a análise, tá? Aí pronto, o próximo passo, né? Ler o que a gente está medindo aí no circuito. Eu tenho algumas formas de fazer isso com o Faustad, tá? Aqui do lado, ó, eu tenho a velocidade de simulação, é o ideal que fique, né, grande, porque ele simula rápido. E da corrente, eu vou arrastar aqui, ó. Notem que tá vendo que tem esses pontinhos se movendo aqui, ó? Esses pontinhos, eles se movem de acordo com a corrente. Então, aqui eu já sei que a corrente, ó, tá nesse sentido, tá? E a velocidade, ó, se eu quiser mais devagar ou mais rápido, vai de acordo com esse cursor aqui, tá? E esse visualizador aqui, né, além de mostrando o tempo, ele me dá uns valores, ó. Por exemplo, se eu puser o mouse aqui em cima, estão vendo que aqui embaixo aparece V igual a 8,33, quer dizer o quê? Que a tensão desse nó até o terra vale 8,33. Desse lado aqui, ó, a tensão desse ponto até o terra vale 10 volts. E tá certo porque coincide justamente com o valor da fonte de tensão, né? E se eu puser aqui em cima do resistor, ele mostra os parâmetros sobre o resistor. A corrente em cima desse resistor é 166 mA, a tensão é 1,66 volts, o valor da resistência e da potência também, né? Que é 277 miliwatts. Então, eu tenho todas as informações. Só tenho cuidado em relação ao sentido da corrente, porque dependendo de algumas telas da resolução, às vezes, e da velocidade que você coloca, pode parecer que a corrente está num sentido, mas, na verdade, ela está no outro. Tá? Então, como é que você faz para ter certeza? Bota os instrumentos de medição, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que eu quero realmente verificar a tensão em cima desse resistor de 50 ohms com um voltímetro. Então, vem aqui em Draw, Outputs, vou botar aqui voltímetro, tá? O voltímetro, eu vou arrastar aqui, ó, de baixo para cima, tá? Isso quer dizer o quê? Notem que de um lado aparece um mais, tá vendo? E do outro, obviamente, vai ser o menos. Então, isso quer dizer o seguinte, eu vou fazer a minha ligação considerando que a tensão vai ter mais embaixo. Se por um acaso for isso mesmo, a tensão for positiva embaixo, o potencial for positivo embaixo, essa minha leitura aqui vai dar um valor positivo. Mas se for o contrário, né, se der um valor negativo, quer dizer que a polaridade está invertida, o mais não é embaixo, vai ser em cima, tá? Eu vou apertar W aqui para mudar para fio, aí vou fazer a conexão, ó, tem que conectar no ponto branco para tá ok, e aqui vou botar aqui, mas é porque ele já considerou o terra no outro lado, mas tudo bem. Então, ó, tá vendo que ficou -8,
Isso quer dizer o quê? O mais está marcado aqui embaixo, só que deu menos. Então, quer dizer que aqui embaixo, na verdade, eu não tenho mais, eu tenho menos, o mais está em cima. Então, com o voltímetro, eu tenho como medir a polaridade também, né? Eu tenho como averiguar qual é a polaridade da tensão em cima dos elementos, certo? E dá o mesmo valor que a gente tinha quando botei aqui em cima, né? Ó, é o 8,33, né? Não podia ser diferente, tá? E para medir a corrente, né? A corrente, às vezes as pessoas se enganam e tentam colocar igual coloca o voltímetro. Só que a corrente, para que eu consiga medir, eu tenho de fazer com que ela passe através do amperímetro. Então, como é que eu consigo fazer isso? Somente abrindo o circuito. Então, para eu inserir um amperímetro no circuito, eu sempre vou precisar abrir, tá? Por quê? Porque eu tenho que encaixar esse amperímetro em série para que ele consiga enxergar essa corrente, né? Se eu puser em paralelo, não vai acontecer nada, não vou fazer minha medição. Então, venho aqui em Outputs, AM Meter, né? E aqui, vou fazer a ligação aqui. A lógica do voltímetro é a mesma para o amperímetro. Ó, tem uma setinha para a direita, tá vendo? E a medição aqui deu positiva. Isso quer dizer o quê? Que realmente a corrente é para a direita, que a gente já sabia. Mas se eu tivesse posto a setinha para o outro lado, para a esquerda, a medição aqui daria negativa, né? Posso até trocar aqui, ó, com o botão direito, apertar em Swap, né? Que ele vai trocar os terminais. Ou seja, agora a minha setinha está para a esquerda e a minha medição deu negativa, né? Então, está coerente realmente com as medições que a gente esperava, certo? Então, assim que eu vou inserir amperímetro e voltímetro, tá? Eu vou só retirá-los aqui para não ficar muito tumultuado para eu mostrar as fontes dependentes, certo? Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Eita, dupliquei. Vou apagar. Aí, apertar em W para fazer essa ligação de novo. Vou apagar isso aqui e vou apagar isso aqui. Pronto. Aí, vamos supor que eu vou botar aqui um resistor em série com uma fonte dependente, tá? Vou botar aqui um resistor de 20. E aqui do lado, eu vou colocar uma fonte dependente, eu vou botar o mais simples, que é uma fonte de tensão, que depende de tensão. Então, essa fonte de tensão, vamos supor que o valor dela vai ser 2 vezes a tensão em cima desse resistor de 10 ohms aqui, tá? Então, eu venho aqui em Draw, Active Building Blocks, né? Aí, venho aqui, fonte de tensão controlada por tensão, tá? Venho, desenho ela aqui. Tá? Os terminais da fonte é onde tem o V mais e o V menos. Então, a fonte em si ela vai ser ligada aqui. Então, eu tenho de ligar os terminais V mais e V menos. Vou apertar o Wire, vou ligar aqui. Apertar, fazer a conexão. Pronto. E aqui a minha ligação, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que aqui o meu losango está aqui, só que esse valor dessa fonte de tensão aqui vai ser 2 vezes a tensão sobre esse resistor aqui de 10 ohms, onde o mais, né? Vamos supor que aqui seja 2Vx, e Vx seja mais desse lado e menos desse. Então, eu vou botar o mais no A. Então, vou fazer a ligação aqui do A. Aqui, ó, aparece a bolinha branca, tem que botar na bolinha. Então, aqui nos terminais A e B, eu vou fazer a ligação da tensão que está controlando essa fonte, tá? E aqui, ó, vou ligar o B no menos do Vx, né? Como eu tinha comentado. Aí, quando eu dou um duplo clique aqui, eu mudo a lógica. Aqui, ó, A menos B, eu estou dizendo que é o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Ou seja, o potencial no ponto A é o positivo e o B é o negativo. E aqui já vem 2 como default. Como eu vou fazer 2Vx, já tem 2 aí. Se eu quisesse, fosse 3 vezes Vx, eu poria um 3 aqui, tá? É aqui que eu vou controlar isso. Então, ok. Pronto, com isso eu fiz a ligação da minha fonte controlada, tá? Se por um acaso fosse uma fonte de corrente, né, vou só desenhar ela aqui, uma fonte de corrente controlada por corrente, só para... pronto, uma fonte de corrente controlada por corrente, só para a gente ver como é que seria. O O mais e o O menos é onde eu vou ligar a minha fonte. E o C mais e o C menos é onde eu vou ligar a minha corrente. Se a fonte de corrente estivesse aqui e ela fosse controlada pela corrente que passa aqui, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer com que essa corrente passe aqui do C mais para o C menos. Ou seja, eu vou ter de abrir aqui e fazer a conexão
dessa fonte com a corrente saindo aqui da fonte, por exemplo, entrando no C+, aí vem para o C- e continua o caminho dela, como se eu ligasse em série essa porção aqui C+, C-, tá? Com isso eu vou fazer a ligação da minha fonte de corrente controlada. Bom, e só para finalizar, para eu inserir um texto, né, aqui, se eu quiser botar meu nome, como é o caso do que vocês vão precisar fazer para o lab, né? Eu venho aqui em Draw, Outputs in Labels, e aqui texto, tá vendo? Então, quando eu boto aqui texto, ele já dá uma sugestão, eu venho aqui e ponho, por exemplo, o meu nome, Jossana, tá? Consigo selecionar o tamanho da fonte e tal. Pronto, então, inseri aqui, aí nessa tela que vocês vão dar um print, né, onde tem o seu nome. Aqui, para ser um circuito como o que vocês vão me enviar, falta só colocar as medições, né? Vou ter que botar um amperímetro aqui, um amperímetro aqui e um amperímetro aqui, tá? Para que eu consiga visualizar quais são os valores das correntes, certo? Então, era isso, né? Isso é só para vocês começarem realmente, depois vocês, à medida que vocês forem precisando, vocês vão acrescentando mais conhecimento, né, a respeito do Faustad ou de um outro simulador que vocês resolvam utilizar, certo? Então, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.